Então, galerinha, depois da teoria discutida, convidei vocês a arriscar uns exercíciozinhos. Vamos corrigir pelo menos os 3 primeiros ali, só para a gente completar esse ciclo. Sejam RS duas retas do espaço não concorrentes. Pode-se afirmar que RS não são ortogonais. RS são duas retas do espaço não concorrentes. Se elas não são concorrentes, elas não se encontram. Elas podem ser ou não ortogonais, né? Se elas não são concorrentes, elas também têm a possibilidade de serem paralelas ou reversas. Se elas não são concorrentes, ou elas são paralelas, ou elas são reversas. RS não são ortogonais. Não posso afirmar, né? Porque se elas são reversas, elas podem ser ortogonais ou podem não ser. Então afirmar, eu não posso. RS são ortogonais. Eu também não posso afirmar, porque pode ser e pode não ser. E tu vê como, se tem um afirmando que é não ortogonal e outra dizendo que é ortogonal, a maioria vai pensar que se é uma, não é outra. E não. Eu não posso nem afirmar que são ortogonais, nem que não são ortogonais. Porque duas, o que são retas concorrentes? São retas que se cruzam. Paralelas não são concorrentes e reversas também não são concorrentes. Então existe a possibilidade de ocorrer a ortogonalidade e de não ocorrer. Por exemplo, paralelismo. Né? Então eu não posso afirmar nem a letra A nem a letra B. RS são reversas. Pode ser. Concordam comigo? Pode ser. RS são paralelas. Pode ser. Tanto a C quanto a D estão possivelmente corretas, mas possivelmente erradas. Então não está certo. Por eliminação tem que ser aí, cara. Que massa essa questão. Claro! Existe uma perpendicular comum a RAS. É possível traçar uma reta perpendicular comum a paralelas? Sim, é só traçar qualquer aqui, ó. Concorda comigo? E se forem reversas? Também. A diferença é que se elas são paralelas, existem quantas comuns perpendiculares? Infinitas. E no caso de ser reversa, só uma. Aquela que pega bem na menor distância entre elas. Certo? Ah, que questãozinha. Não dava nada para essa questãozinha, já me diverti. Não posso concluir que é paralela. Ele falou que elas não são concorrentes. Então, olha só, isso aqui não é paralelo e não é concorrente. Podia ser assim. Ou podia ser assim. A única afirmação correta, seja assim ou assado, é que existe uma perpendicular comum às duas. Tanto assim, quanto assim. Então a única afirmação totalmente verdadeira é aí. Bonita questão, cara. Tu vê se o cara olha a letra C, né? Já reverso, bota ali, né? Mas não, tem que olhar com tudo. Depois tu olhava com o paralelo também pode. E aí tu ia maquinar um pouquinho e podia matar que é o item E. Tu vê, cara, é uma matéria que o cara não dá nada, né? Uma matériazinha tosca, não é bem por aí, cara. Se os caras botam uma questão dessa na prova, mesmo tendo discutido, pode dar problema. Questão 2 e 3, aí eu tô feliz. Na determinação de um plano, são suficientes os elementos a seguir. Tu vê, eu não discuti isso, é a próxima matériazinha. Mas já que estamos aqui, duas retas distintas. Duas retas distintas. Não, porque se elas forem reversas, não passa plano por elas. Então, se forem reversas, não. Uma reta e um ponto. Desde que o ponto esteja fora dela. Que se for uma reta e um ponto na própria reta, não dá. Né? Eu levantei essa hipótese contigo agora há pouco, né? Tem que ser um ponto e uma reta fora do ponto ou vice-versa. Que sacanagem. Duas retas reversas. Retas reversas estão em planos diferentes, como é que vai encaixar um plano nelas? Né? Duas retas concorrentes. Peguei as canetinhas e fiquei mudando a posição delas e te mostrando que o caderno sempre ia encostar nelas, né? Duas retas concorrentes, sim, definem um plano. É, bicho, a teoria parecia tão gostosa, tranquila, apesar da ortogonalidade, né? Mas tem encrenca aí no meio. E a questão 3, que é a que a galera estava a fim de discutir. Agradeço muito a presença de todos, antes de mais nada, hein? Show! Considere as sentenças que seguem. Se dois planos têm um ponto em comum, então terão também outro
ponto comum distinto do primeiro. Se dois planos têm um ponto em comum, então terão também outro ponto comum distinto do primeiro. Para que isso seja falso, só se dois planos se cruzarem, encostando em um ponto só, cada um deles, né? Mas quando dois planos se cruzam, o que se forma na intersecção desses planos? Vocês conseguem enxergar isso? A gente tem usado isso na sala de aula, né? Eu digo que isso aqui é um plano para vocês, digo que o chão é um plano e pergunto, o que é aquilo ali entre os planos? Vocês entendem que define uma reta, né? A união de dois planos é sempre uma... O plano não pode pegar o biquinho do plano e só encostar, entendeu? A pontinha, porque plano é infinito. Então ele continua e rasga o outro plano em dois semiplanos. Dois planos, quando se encontram, sempre formarão uma reta, a menos que eles sejam coincidentes. Que aí a união de dois planos coincidentes é o próprio plano. Certo? Já que dois planos, quando se encontram, geram uma reta ou um próprio plano, nunca vai poder ter um ponto só em comum. Se existe um ponto em comum, haverão infinitos outros. Esses infinitos pontos da reta formada pela união deles. Pena que a galera de casa, né, não está visualizando com a gente o espaço tridimensional, mas usa a sala da tua casa, meu querido. Imagina os cantos da casa da tua sala como retas, que tu vai conseguir acompanhar o nosso raciocínio. Questão 1. Também terão, sim, aceito. 2. 3 pontos distintos determinam um único plano. Por que será que isso é falso? Porque eles não podem ser colineares. Porque se eles forem colineares, mesmo sendo distintos, tem infinitos planos que passam por ali. Tem que ter um desses pontos tem que estar fora da brincadeira. Aí sim. Olha só, cara, que sutileza, bicho. Desse. 3. A distância entre... Outra, galera, ó. Quem era bom em cálculo não é obrigatoriamente bom em geometria espacial e vice-versa. Pode ter gente que vai ter facilidade nas duas, mas não é obrigatório, tá? Então são áreas diferentes do cérebro que vão ser usadas. Então para quem estava com problema de cálculo, é o momento de repente de aproveitar a teoria e não precisar ficar dependente numa parte da prova, pelo menos, de fazer continha. 3. A distância entre dois pontos de uma reta é um número real que depende da unidade de medida escolhida. Cara, isso é um perigo, ainda mais com físico. Porque nós sabemos, a gente chamava de distância percorrida, lembra? Lá na física, né? Aí uma dava 10 quilômetros, ou 10 mil metros, ou sei lá quantas milhas, ou sei lá quantas jardas. Tudo bem para vocês? O número real que representa a distância na física muda quando muda a unidade, né? Só que será que a palavra distância em geometria analítica, em geometria euclidiana, geometria analítica é a mesma geometria, só que aí com conta. Então vai aparecer. É, o René sim vai ficar, pô, vai ficar bonito, cara. Aí eu vou te falar que é uma pedreirice, cara. Mas fica tranquilo, não vai ser tridimensional, vai ser só no plano, tá? Só bidimensional. Tridimensional é na faculdade e olha lá. Esse ano? Não, só no terceirão. Ai, que pena. Mas a gente já aprendeu alguma coisinha, né? Quando a gente faz o gráfico de uma reta, y igual a x mais b, né? É a conta que prova como é que é uma reta, né? Certo? Foi o René Descartes, o cara que aprendeu a linkar a geometria euclidiana com o cálculo. Ele inventou o plano como artifício maior para fazer isso. Parabéns. Plano cartesiano como artifício para unir a geometria euclidiana ao cálculo, à matemática. Chama-se geometria analítica. Show, a nota é muito legal. E aí eu te confesso, gurizada, é realmente pena, porque a matemática fica pesada para tu poder fazer as contas. Então, professor, eu fui estudar em casa, né? Só que eu não tinha esquecido que era geometria euclidiana. Eu fui estudar geometria analítica, não entendi nada. Não, ficou um pouquinho mais pesado. Não, assim, a gente vai aprender a equação da circunferência, aí o cara vai dar uma equação de uma circunferência, uma equação de uma reta, e vai perguntar pra gente quais são os pontos comuns a elas. Só que não vai ter tempo de fazer o gráfico, a gente vai fazer uma conta com essas duas equações e vai descobrir quais são os pontos comuns. Muito legal, na verdade, a matéria. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas é divertida.
3. Se bem que é suspeito, né? O retardado que está falando para vocês. 3. Será que distância na geometria euclidiana tem o mesmo conceito que na física? Não. Não. Distância na geometria euclidiana é o espaço que separa as duas retas. E eu medir com uma trena em centímetros ou em metros não vai mudar a realidade física, né, entre uma reta e outra. Por isso que a gente pode dizer que o comprimento dessa distância pode variar, dependendo do tamanho, né, da unidade que eu usar. Mas a distância é uma ideia física. A distância entre essas duas retas é esse tamanho aqui que eu posso medir com a minha mão e que vai dar igual em qualquer instrumento de medida. Só que dependendo da unidade padrão usada, vai dar um número diferente. Mas o número, dizer que o número representa a distância, eu acho que não é muito honesto. Por isso que eu diria que é falso. Mas eu estou curioso para saber o que o autor diz. A distância entre dois pontos de uma reta é um número real que depende da unidade de medida escolhida. Não, para mim distância é o segmento de reta de um ponto ao outro. E esse segmento de reta vai ter o mesmo tamanho, mesmo que eu meça em unidades diferentes. Concorda comigo? Não? Eu quero medir a distância entre essas retas aqui, ó. Finge que é uma reta, finge que é uma reta, eu quero medir a distância entre essas retas. Eu pego uma trena em centímetros e boto ali e vai dar um tamanho, certo? Se eu pegar uma trena em metro e fizer a mesma coisa, não vai dar o mesmo tamanho? Vai, né? Se eu botar uma do lado da outra, eu vou ter segurado no mesmo tamanho, né? O número que eu vou ler vai ser diferente. Mas o fato de eu ler um número diferente vai ter um tamanho diferente na minha frente? Não. Por isso que eu acho que é falso essa alternativa. Um físico responderia que é verdadeiro. Claro, ué. Muda a unidade, muda o número. Mas o número não representa a realidade física. O número é um padrão usado para comparar. Professor, uma dúvida. Aí na 3 para 2 está certo. Como é que ele teria que ter falado? Como é que é? A afirmativa 2 ali da 3. Para ser verdadeira ela, como é que ele deveria ter falado? Onde é que está? Mais perdido que segue em tiroteio. Aqui, ó. 3 pontos distintos, não colineares, determinam um plano. E aí, galerinha? Apenas a 1 é verdadeira. Pena que eu não estou com 1, mas me cobrem esse gabarito. Se bem que eu falei que ia passar para vocês os gabaritos para vocês treinarem. Mas é porque agora estourou demais. Se não tiver pergunta de física, eu até volto para matemática. Mas é importante. É importante a gente resolver umas questões de física. Já me enrolei demais.